Muito bem, estamos começando aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. Com muita satisfação, recebo a única vereadora mulher do Legislativo balneário-camboriense. Estou falando dela, Marisa Zanoni Fernandes, do PT, Partido dos Trabalhadores. E claro, como sempre, você é nosso convidado especial. Fique com a gente. Este é o programa Câmara Cidadã. Seja bem-vindo. Com muita satisfação, eu recebo pela primeira vez, me concedendo entrevista nesse programa, o Câmara Cidadã, a ilustre vereadora do Partido dos Trabalhadores, o PT de Balneário Camboriú, vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Seja bem-vinda, vereadora. Tudo bem? Obrigada, Luciano. É um prazer, uma satisfação minha estar aqui com seus ouvintes para esse bate-papo. Quero dizer que a senhora está muito elegante. Obrigada. Eu acho que é um momento importante e a imagem faz parte também daquilo que a gente é, né? Então eu procuro sempre estar respeitando ao público, a mim mesma e ao entrevistador particularmente. Muito bem, eu vou fazer um breve histórico da sua trajetória de vida. A vereadora Marisa é natural de Descanso, localizado, se não me falha a memória, no extremo oeste de Santa Catarina. Descanso. O pessoal descansa muito lá? Não. Trabalha bastante? Trabalha bastante. Quando eu me identificava para algumas pessoas, logo que cheguei a Balneário há 20 anos, que eu era natural de Descanso, extremo oeste catarinense, muitas pessoas diziam, existe essa cidade? É um município bem pequeno, em torno de 7 mil habitantes. É uma terra, por exemplo, de figuras políticas como o deputado federal Pedro Czai, a nossa primeira deputada estadual, trabalhadora rural, a Lucy Schoenack, é dessa terra. Então é uma terra de pessoas extremamente trabalhadoras. Você se orgulha disso? É política? Me orgulho, até porque me inspiro nessas duas figuras, né, conterrâneas, pelo exemplo, pela ética, pelo trabalho sério, né, que eles têm feito na política. Muito bem, de Descanso para a nossa Balneário Camboriú, chegando aqui no litoral em 93. Casada com o advogado Roberto Brasil Fernandes e mãe de Daniel e Natália, Marisa é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e professora universitária. Filiada desde 1999 no PT, Partido dos Trabalhadores de Balneário Camboriú, concorreu a uma vaga no Legislativo no ano 2000. Atual presidente do partido do PT em Balneário Camboriú, na diretoria executiva. Marisa foi eleita em 2012, ano passado, com 949 votos. Valeu a pena? Certamente. A entrada na política, eu costumo dizer que é uma... Como a gente está no programa, né, a Câmara Cidadã, é um exercício de cidadania. E esta militância no Partido dos Trabalhadores sempre me deu possibilidade de eu exercer minha cidadania e me constituir uma pessoa melhor do que eu sou, poder me dedicar à vida coletiva e não somente às questões privadas. E essa história, então, de militância, de disputa eleitoral, me deram essa oportunidade, né? Que eu sempre gosto de ressalvar, que é o conjunto, então, de ações do partido, da coligação, que dão essa possibilidade. Então, os 949 votos são somados aos demais candidatos da minha coligação e somado a essa história da Marisa também como militante, como mulher, como pessoa que desejava. E eu desejava muito participar da Câmara de Vereadores para poder contribuir. Sem dúvida, foi uma vitória bem expressiva. Falando do seu partido, o PT, e oriunda de Descanso, onde já abrilhantou outros políticos, quem lhe instigou realmente na política? Ou o PT veio depois? Eu, desde a primeira eleição do presidente Lula, eu já votei, né, sem ser filiada. Eu sempre tive uma tendência a observar os movimentos políticos e estar mais ligadas aos movimentos que defendiam as minorias, uma ampliação da democracia, que defendiam a distribuição de renda no país. Então, e eu encontrava eco no Partido dos Trabalhadores a esses meus anseios. Quando eu chego a Balneário Camboriú e fui trabalhar no Colégio João Goulart, eu tenho hoje a diretora de gabinete, a professora Geonete, já era afiliada ao Partido dos Trabalhadores, e foi a Geonete, o César, o esposo, que me convidaram
para que eu me filiasse, porque também viam nesses nossos movimentos, no jeito de eu ser professora, a Joanete sempre dizia que via muito das ideologias do Partido dos Trabalhadores. E a partir desse convite, então, eu passei a integrar o grupo e integrar também a direção do partido e trabalhar em prol da construção do PT aqui em Balneário Camboriú. A vereadora Marisa, do PT, seguindo as raízes do seu partido, se identifica mais com o presidente Lula ou pelo fato de ser uma mulher a presidente Dilma? Eu me identifico com as bandeiras do PT. E por mais que as pessoas dizem que o Lula é a grande expressão, eu reconheço isso, mas como participante de um partido político de tamanha envergadura, as pessoas não são mais importante é o projeto. E por isso que o nosso grande expoente, então o Lula, porque protagonizou um projeto petista, e hoje a Dilma igualmente faz um papel importante, então me orgulho das políticas defendidas, né, pela presidenta Dilma. E é claro, o fato da presidenta ser mulher também nos dá uma possibilidade de ver que as mulheres podem, que elas de fato têm competência para construir uma cidade, um país melhor. Então eu admiro muito o trabalho da presidente, admiro muito aquilo que ela vem defendendo e a postura firme também em relação aos sérios problemas que ainda o Brasil enfrenta. Bom, a marca do governo PT, vindo do ex-presidente Lula, é a questão aliada à classe C, dos pobres, operários, habitação, Bolsa Família, moradia, mas muito a se fazer ainda. Certamente. Eu tenho costumado repetir uma frase que eu levo como lema, que ocupar o espaço de poder, ele só se justifica se isso for um exercício para ajudar os menos favorecidos. Porque as pessoas que estão numa condição inferior, elas têm menos chances de sozinhas se libertarem das opressões, se libertarem da miséria ou da falta de educação. Então, um país que se pretende, que é a sexta economia mundial, não pode admitir que a gente tenha ainda milhões de brasileiros passando fome. E essa é uma bandeira forte da presidenta, né, para que a gente saia desse quadro. E até num programa do governo federal, o chamamento é: o Brasil não esqueceu dos pobres, por isso que a pobreza está nos abandonando. Então eu acho isso uma tarefa imprescindível. Ela é a primeira tarefa de quem está no poder. Não falamos da sua colega de partido, Ideli Salvati, ministra também, né? Assim, aqui de Santa Catarina, né? Grande guerreira também, uma pessoa forte, dedicada, né, às causas sociais e uma grande colaboradora do governo Lula, né, também do estado de Santa Catarina e agora, né, como ministra do governo da presidenta Dilma. Ministra Dilma, ministra Ideli, se você nos assiste, por gentileza, faça o melhor pela Ferrovia da Integração, que passe por Itajaí, mas se tiver que passar por São Francisco do Sul, passe por Itajaí. Quem ganha com isso é a nossa região, com certeza. Leva o recado para ela, por favor. Já participamos, inclusive, aí do lançamento do livro do deputado também, Pedro Kizai, que tem uma posição muito clara a esse respeito, né, e defende que a ferrovia passe aí por Itajaí, que passe aqui pelo oeste catarinense. Vereadora, apenas 3 meses se passaram no início dessa legislatura e a senhora já tem se mostrado muito participativa, ativa, atuante nos trabalhos desta casa. Entre as atividades, tem realizado semanalmente a reunião da comissão a qual a senhora preside, Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social. É complicado, mas favorável ao mesmo tempo. Claro, ela é uma super comissão, ela abarca 4 áreas fundamentais da vida coletiva, do trabalho público, e eu tenho me empenhado para fazer o melhor. Eu confesso, Luciano, que são só 3 meses, mas eu me sinto ainda bastante angustiada, porque eu gostaria ainda de ter um trabalho mais efetivo, de ter possibilidade de contribuir mais efetivamente. Mas tenho me dedicado aí na questão das pautas, das temáticas, tenho me preocupado em ouvir as pessoas, em fazer o processo de qualificação do debate na Câmara de Vereadores, em trazer para esta casa
a voz das comunidades que não têm muitas vezes possibilidade e dos segmentos de serem ouvidos. Então é um empenho do grupo do gabinete, do Partido dos Trabalhadores, e eu não tenho dúvida que daqui para frente o trabalho vai melhorar, essa é a intenção, né? Passou os 3 meses de experiência aí, agora a gente já tem, né? O estágio probatório já tem mais condições de poder aprimorar e de aprimorar o mandato. Vamos fazer uma rápida pausa. A gente volta na sequência entrevistando para o segundo bloco a vereadora do PT em Balneário Camboriú, vereadora Marisa Zanoni Fernandes. Até já. Retornando para o segundo bloco do programa Câmara Cidadã, eu cumprimento o seu assessor parlamentar, o Caio, que teve que atender uma ligação do seu gabinete. E enquanto conversávamos aqui nos bastidores, ficamos sabendo que o novo Papa é sul-americano, é nosso irmão, é vizinho, é argentino. Vereadora, a senhora que acompanha essas nuances do mundo, desse papado, temos aí um vizinho que é Papa. O Brasil ganha com isso, será? A expectativa era que um brasileiro pudesse assumir essa função, né? Mas eu acredito que nós termos um representante sul-americano, como você mencionou, é importante. É importante porque está mais ligado às nossas origens, às nossas crenças, conhece o povo, né? E eu acho que tem mais condições de se aproximar, então, das nossas crenças aí, católicas e reavivar a fé cristã, né, na América Latina de maneira geral. Nos fale um pouco do evento realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher aqui na Câmara. Como foi? Olha, o evento surpreendeu positivamente. Nós tínhamos em torno de 200 pessoas na noite participando. A mesa redonda, composta pela deputada estadual Ana Paula Lima, focou a questão da história das mulheres e aí as políticas públicas do governo federal em relação às mulheres. A segunda fala, a doutora Rete Jane trouxe um pouco essa questão das mulheres excluídas, das mulheres negras, das mulheres pobres, do nosso município, do quanto essas mulheres precisam ter espaço para que elas saiam dessa condição. A terceira fala da professora Amândia fez um contraponto mostrando quantas mulheres têm se qualificado na profissão e destacando o percurso profissional e acadêmico das mulheres. A quarta fala tratou das mulheres no turismo local, as mulheres trabalhadoras na rede hoteleira, na venda da nossa cidade, né? E também fechamos com uma fala que foi encantadora e elogiada por muitos, da professora Cleide, tratando das mulheres na literatura, do ponto de vista das mulheres personagens, mas também das mulheres escritoras. Então foi uma noite que a gente teve essas temáticas cruzadas com a parada cultural, com bandas, com teatro, com academia, né, de letras, nossa querida Ellen aí protagonizando também, nos brindando, como os demais poetas, os seus talentos. Então foi uma noite que eu não tenho dúvida de reflexão e de cultura. Eu resumi esses dias numa avaliação no gabinete dizendo que eu saí melhor do que eu cheguei na noite de sexta-feira. E eu espero que todas as pessoas que aqui estiveram também assim se sentiram. Certamente. Vereadora, voltando aos seus ideais, como é ser a única representante feminina nesta Casa Legislativa? A senhora disse recentemente na imprensa, quando foi eleita, que a sua prioridade seria mostrar que as mulheres são capazes de fazer um debate qualificado da cidade e da atual política local. Certo. Eu acho que estar na Câmara como a única mulher é uma responsabilidade, porque este é um destaque, ser a única no meio de 12 homens. Então, ajudar a qualificar significa dizer que não basta ser mulher. Muitas vezes a gente diz, precisamos de mulheres nos espaços. No entanto, o que está por trás, a gente precisa de mulheres que tenham também competência para ocuparem os seus espaços. Eu não sou arrogante, tenho muito a aprender, mas a partir do momento que a gente assume essa responsabilidade, tem que trabalhar. E é o que nós estamos mostrando, uma dedicação. Eu em casa, muitas vezes, recebo críticas da própria família
pelo meu exagero muitas vezes nas horas que eu passo na Câmara, nas horas que eu passo pensando sobre as pautas, sobre os projetos que aqui passam, tentando entendê-los para fazer um debate mais qualificado, para que a gente não aprove qualquer coisa. Então, eu acredito que este exercício, estes movimentos também paralelos de chamar a comunidade, de chamar as mulheres, podem estimulá-las a estarem aqui, porque o fato é, para as mulheres é mais difícil, porque a vida pública ela exige uma dedicação extrema e muitas vezes a maioria das mulheres não tem essa estrutura familiar de filhos, maridos e das redes paralelas que sustentem essa ausência fora de casa. Então, quando a gente consegue mostrar que é possível, sem também perder esse equilíbrio internamente a nossa família, eu acho que a gente pode estimular outras mulheres a também fazerem essas escolhas. É possível já fazer uma pré-avaliação de 90 dias na sua função como vereadora? Tens desafios? Muitos. Eu acho que o primeiro foi esse de poder fazer uma pauta aí permanente das comissões, de poder avaliar os projetos com mais dedicação. Eu acredito que a gente, olhando para a pauta, tem muitos projetos que eles acabam reforçando coisas muito, com todo respeito, mas muito simples para o tamanho dos desafios que a gente tem aqui na área de saúde, educação, mobilidade urbana. Então, ficar votando dia disso, dia daquilo, me parece que não é um espaço mais efetivo ou o caminho mais acertado para a gente contribuir com a comunidade. A comunidade espera que o vereador, de fato, contribua efetivamente no seu cotidiano. E eu penso que nós temos que fazer esse esforço, sim. Mas como? Não numa corrida de quem apresenta o maior número de projetos ou o maior número de indicações, mas numa pauta consistente, da qual a gente ouça a comunidade e os problemas que ela tem e ajude o governo, né, a instituir novas políticas nas várias esferas aí do serviço público. Com base nisso, vereadora, como é que está sendo o entrosamento com os outros colegas de partido, independente de sigla partidária, as discussões em plenário? Eu tenho observado, e para quem observa, que... O teu PT, né, é um partido forte. Ele já... Opa, tem um PT ali, vamos ficar de olho aberto. Mas eu tenho recebido bastante carinho dos meus colegas aqui. Eu acho que assim, um respeito, também é demonstrado um respeito, né, nas minhas colocações. É claro que eu não vou esperar que todos concordem, porque isso nem é a função. É importante que tenha divergência de opiniões, mas eu acredito que a gente está conseguindo estabelecer um diálogo muito paritário, eu diria assim. Não precisa ser melhor nem pior do que o outro, mas paritário. Eu gosto muito das sessões em que haja debate, em que a gente discuta a pauta com respeito, mas acima de tudo com o desejo de que a gente não aprove simplesmente coisas por aprovar, diga sim ou diga não, de uma maneira descomprometida. E isso eu vou reforçar, não é nem o mérito da Marisa, nem é a obrigação. Então eu tento fazer bem aquilo que me foi outorgado. Pelo bem da coletividade, claro, certamente. Claro. A senhora é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e desenvolveu estudos na Itália sobre os processos educativos de crianças pequenas. Isso. A minha paixão e o meu grande desejo é poder contribuir ou fazer com que a comunidade, e isso passa pela casa, eu já tenho colocado na pauta com os meus colegas da comissão, que a gente compreenda a infância como uma etapa fundamental da vida. E a comunidade, o município que não se preocupa com o investimento na primeira etapa da infância, ele certamente vai ter prejuízos depois. Esses dias nós debatimos na Câmara a questão do presídio, da segurança, e eu sempre faço um chamamento, que não é utópico, é real. Países que conseguiram alavancar os seus índices de desenvolvimento humano, social, melhorar os índices de segurança, fizeram isso por meio da educação. E não da educação a partir dos 7, 8 anos, mas da sua base, que é a infância. Então, as condições das creches, a qualidade do espaço físico. Ontem nós tivemos na Câmara a apresentação aí do Conselho de Alimentação Escolar. Não é só comida que a gente oferece, é como a gente oferece, é o que está no entorno, a forma. Isso marca a criança e marca o cidadão
que será daqui 15, 20 anos na nossa cidade. Então, eu acho que esse é um desafio que nós temos que avançar. As crianças de 0 a 3 anos de idade continuam ainda marginalizadas do atendimento que elas merecem. Uhum. E uma das minhas bandeiras principais é poder mostrar essa experiência que eu conheci de uma cidade pequenininha do norte da Itália, que tem um orçamento menos de metade do que tem Balneário Camboriú, mas que tem uma educação infantil de primeiro mundo, né? Então, as crianças de São Miniato, né, na Itália, não são melhores do que as nossas. E o meu desejo é que a gente possa refletir e contribuir para isso aqui na nossa cidade. A senhora continua lecionando? Sim. Quando eu fazia a campanha, Luciano, eu dizia que ser vereador não é uma profissão. É um espaço da nossa vida de dedicação à comunidade. E por isso que eu mantenho minha profissão originária, sempre. Eu sou professora, reduzi minha carga horária, né? Trabalho 15 horas na universidade, trabalho ainda com 2 projetos de iniciação científica e de formação de professores e a Câmara de Vereadores. Mãe, dona de casa, vereadora, esposa, educadora. Tá bom, então. As múltiplas funções. Polivalente. Sempre. Eu encerro esse bloco, vereadora, fazendo um gancho para entrarmos aí no patamar Brasil Educação no ranking internacional. A gente volta em instantes falando também sobre algumas atividades da nobre vereadora Marisa colocadas nesta casa. Até já. Retornando para o terceiro e último bloco, recebendo hoje a ilustre vereadora do PT em Balneário Camboriú, Marisa Zanoni Fernandes. Vereadora, a senhora falava aí sobre o patamar do Brasil, com a sua experiência buscada e estudada na Itália, na Europa, mas me corrija se eu estou errado dessa informação. No ranking internacional de educação, o Brasil figura em 88º, se não me engano. O que está acontecendo? A gente tem... Não estamos nem entre os 20 principais. O que está havendo? O nosso país, que é tão grande, não sei se é desproporcionalidade, a classe política, está faltando cadeira nas escolas, está faltando quadro, tem crianças sentando em tijolo. Alguma coisa está errada e para o Brasil estar nesse patamar. A senhora, como educadora, como vê isso? Sim, a gente vê com bastante preocupação os dados aí em que a qualidade da educação, de fato, ela precisa ser melhorada e muito. No entanto, eu tenho uma visão positiva do desenvolvimento do Brasil e da própria educação. Não só porque eu sou uma petista, mas a partir dos 10 anos, se a gente fizer uma avaliação dos 10 anos do governo federal, os investimentos na educação triplicaram. Nós temos hoje acompanhamento mais efetivo do processo de avaliação e desempenho das escolas. Nós temos um revestimento do governo federal nas questões da primeira infância, como eu dizia. Se a gente olhar a legislação da educação, cabe ao município a educação infantil, o ensino fundamental, o Estado, o ensino médio, e o governo federal sempre se ocupou mais das questões do ensino superior. Nesse sentido, o que o governo federal fez a partir do governo Lula? Fortaleceu a escola pública, o ensino superior público, e tem investido na sua base também, que é a educação infantil e o ensino fundamental. A gente precisa garantir muito mais avanços. E eu também lamento que nesses 10 anos a gente não tenha tido o avanço num patamar que nós desejamos e que não só desejamos, precisamos. Então é preciso urgentemente que a gente crie mecanismos mais efetivos para alavancar a educação. Veja, os problemas são sérios, mas a complexidade deles também são sérias. Então a gente precisa investir na qualidade dos professores. Há estudos que mostram que professores mal formados impactam na qualidade do ensino. A questão, vamos pegar só a questão de salário. O piso nacional, que hoje é R$ 1.657, se não me falha a memória, ele é piso, mas o governo do estado de Santa Catarina não consegue pagar o piso para o professor. Então veja que as condições, e eu vou fazer um paralelo com todo o respeito, um paralelo, eu sei que o número de professores é muito maior, mas eu como vereadora, eu chego a casa com um gabinete, com 3 assessores, com assessoria parlamentar, com uma estrutura que me possibilita efetivar o trabalho.
Um professor, qual é a estrutura que o professor tem? Né? Estrutura de estudo, de trabalho, de condições para ajudar as crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Então, se a gente pegar só do ponto de vista dos profissionais, há muito ainda a percorrer. A infraestrutura das escolas, igualmente, é aquilo que você diz, é preciso que a gente invista em espaços qualificados, diferenciados. O Mais Educação, o governo federal tem um projeto de Mais Educação, um chamamento para que as crianças permaneçam mais tempo na escola. Você vê em Balneário Camboriú, a educação infantil que nós nos referimos. Nós temos as crianças de 4 anos já frequentando apenas meio período. Nós temos o caso agora polêmico dos últimos dias do CIEP, onde os pais passaram quantas horas, dias, desde da quarta-feira passada para fazer a matrícula na segunda-feira. O que isso nos diz por trás tirando todos os problemas? Que é necessário escolas de período integral. Porque hoje a educação ela é uma exigência das famílias, é uma exigência para o desenvolvimento. Nós vivemos na era do conhecimento. Não pode a tecnologia crescer e nós ficarmos com as escolas... matéria-prima, né? Por isso que menos professores e menos policiais militares, hoje a população escolhe essas profissões. Exato, é uma policial carreira... militar e professor. Isso, é uma carreira que não é atrativa. Quem acaba indo à carreira são pessoas que têm baixa cultura, isso as pesquisas mostram, né? E o pior de tudo, como muitos sabem, é que a União joga para o Estado joga para o município e caiu na malha fina. E outra questão que nós temos um debate sério, que a presidenta Dilma, quando eu estive em Brasília, no encontro com os novos prefeitos e prefeitas, secretários, quando a presidenta anunciou maquinários para os prefeitos asfaltarem ruas, foi aplaudida. Quando ela reforçou que os royalties do petróleo deveriam ir integralmente para a educação, não houve os mesmos aplausos. Significa que é um país que fala em educação, mas que na hora de investir o dinheiro que é necessário, tenta criar um outro tipo de discussão. E se nós perdermos isso, Luciano, talvez a gente perca a única chance na história de fato, termos os investimentos necessários para alavancar a qualidade da educação. A gente está se aproximando do final da entrevista, vamos tentar, nobre vereadora, fazer aqui um rebate bem rapidinho, para a gente poder utilizar essa pauta. Falando um pouco dos seus projetos, requerimentos e indicações, o seu projeto que altera dispositivos da Lei 2.794, lá de 2008, disciplina o uso e a ocupação de solo, as atividades de urbanização e dispõe sobre o parcelamento do solo no território do município de Balneário Camboriú? Na verdade, essa é uma discussão que nós temos que trazer para o plano diretor, né, e buscar o que nós estamos fazendo é isso, buscar um quadro técnico que nos assessore para a gente, de fato, fazer o encaminhamento do projeto nos termos que possam beneficiar a comunidade como um todo e não determinados grupos, como a gente costumeiramente vê em Balneário Camboriú. O plano diretor é delicado. Exatamente. Em Balneário ainda? E é uma tarefa que eu, Luciano, tenho buscado informações e estamos aí numa pauta com engenheiros, com pessoas técnicas para nos ajudarem a estabelecer uma posição mais firme, mais séria, para de fato defender aquilo que é justo e correto. E ouvir a sociedade acima de tudo. A população precisa ser agraciada primeiramente. O projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade da CAMBC de aprovação das deliberações realizadas pelo Conselho da Cidade. Este é um projeto polêmico até e que ele foi coletivo da Câmara, os 13 vereadores assinaram. Eu até me coloquei à disposição do Conselho da Cidade para fazer uma releitura sobre essa proposição. Havia uma discussão da necessidade daquilo que estivesse sendo discutido no Conselho ser ampliado para a comunidade. Isso foi feito a partir do momento que as reuniões passaram a ser realizadas aqui na Câmara de Vereadores. E agora o movimento de poder trazer também as discussões do Conselho para dentro da casa. Gerou polêmica com o Conselho, eu de fato fiquei preocupada até com a polêmica toda e ontem ainda a reprise aqui da casa, da última reunião do Conselho das Cidades, fortaleceu a minha decisão aí de
estabelecer um diálogo antes desse projeto ser aprovado com um conselho que a gente tem que respeitar. São pessoas da comunidade, dos vários segmentos, que também têm mostrado um trabalho bastante importante para esta cidade. Da educação, vamos lá para a cultura, que você também tem bastante conhecimento. Requerimento seu pedindo informações ao Executivo sobre os projetos, editais e convênios previstos ou em andamento na Fundação Municipal de Cultura, o calendário cultural deste ano, relatório de trabalho das atividades desenvolvidas no ano passado e o cronograma das câmaras setoriais da cultura. Isso, eu busco trabalhar em que movimento, Luciano, e para os nossos ouvintes. Primeiro, exercer essa função de fiscalizar, que é uma função do vereador. Como é que eu fiscalizo? Buscando as informações, então, oficiais dos determinados órgãos. E assim eu fiz com a educação, com a questão da saúde, com o FUNSERVIR, com a cultura. Então, a ideia é a gente poder se apropriar daquilo que já está instituído e, a partir disso, fiscalizar esse andamento e fazer novas proposições. Fizemos uma agenda com o setorial de cultura, os produtores de cultura. Nós estamos num bloco de discussões nas redes sociais, da qual a gente vem trabalhando na perspectiva de criar novos espaços de cultura na cidade. Veja, nós não temos ainda o Plano Municipal de Cultura. O que a gente recebeu, um relatório de atividades, na verdade são eventos, uma listagem de eventos, e a programação também é uma listagem de eventos. Então a gente observa assim muito rapidamente que a Fundação Cultural precisa ser de fato instituída, ela precisa ser a porta-voz e a provedora da cultura na nossa cidade, articulada com a Secretaria de Turismo, né, e com os conselhos e as câmaras setoriais. Então esse é um trabalho que precisa ser ampliado. E aí os produtores de cultura, os artistas locais, têm também sinalizado esse desejo de melhoria nesta área. Mas uma cidade como Balneário Camboriú, 100% turística, está atrelada à cultura? Sem dúvida. Eu ouvia uma cidade praiana? Há pouco tempo que a cultura não pode entrar de férias, foi o jargão que eu usei, porque a gente tem a praia é um espaço, mas a gente tem um povo, tem uma história, tem pontos turísticos, a gente precisa resgatar essa nossa história, nós teremos o teatro agora, né? A gente precisa, quem são os nossos artistas, quem são os grupos de teatro? E uma outra indicação que eu fiz ao prefeito, aí, voltada a essa discussão com os produtores de cultura, é que o teatro seja inaugurado por artistas locais também, que a gente tem uma pauta constante desses artistas Prestígio locais. Mais, né? Eu tenho, Luciano, um desejo, por exemplo, da cultura que ela vá até os bairros, né? Que a gente tenha espaço de discussões, por exemplo, a Barra. Eu digo que a passarela da Barra é o nosso cordão umbilical. Ela vai nos devolver a nossa origem. Tudo começou lá, né? Tudo começa lá. Mas o que a gente sabe dessa história? Onde a gente tem registrado suas canções, suas lendas, as histórias de pescadores? Inclusive, eu tenho discutido que o nome da passarela tem que fazer referência à Barra, aquele povo, aquela cultura. Então, acho que isso é... Quem se preocupa em respeitar o passado tem mais firmeza para construir um presente melhor. Falasse na Barra, vou mandar um abraço especial para o ex-vereador, residente da Barra, o seu Donatil Martins. Um abraço para ti, para a tua família, Donatil, e para o seu Palmiro. Nome bonito, né? Palmiro, nosso amigo pescador lá do barco Alexandra. Fica atracado lá junto lá do barco Flecha. Sabia, Luiz? Barco Flecha. Para ti um abraço, seu Palmiro. Vereador, onde está localizada a sede do PT em Itajaí, o diretório? Aqui de Balneário Camboriú, na Quarta Avenida. Quarta Avenida, número 1490, salas 4 e 5. Bem no finalzinho da Quarta Avenida. Reuniões que dia da semana? Reuniões a gente tem quinzenalmente com a executiva e mensalmente, o último domingo de cada mês, aberta ao público e com o diretório. Deixe seu telefone de contato para quem quiser entrar em contato com você ou lhe procurar aqui na Câmara. Então, eu quero agradecer, né, Luciano, a oportunidade de dizer que as pessoas podem chegar na Câmara. Eu estou aqui todas as tardes, né, exceto quando tem uma agenda externa, mas estou aqui todos os dias. E o telefone de contato é 9975-0355, também o site da Câmara. Nós temos um site específico também, o marisazanoni.com.br. Nos procurem, lá tem sempre um canalzinho no site, no Face, para que as pessoas opinem. Eu tenho recebido inúmeras sugestões de projetos, de pauta, então isso que é importante. O vereador é o porta-voz da comunidade,
Então, a gente precisa ouvir para poder representar. Somos regidos pelo tempo, infelizmente. Outros assuntos vão ficar para a próxima entrevista, certamente. Sucesso e faça o melhor pela comunidade de Balneário Camboriú. Obrigada, este é o meu empenho e eu espero atender as expectativas. A você, só tenho a agradecer pela audiência. Semana que vem a gente volta com mais uma entrevista aqui no programa Câmara Cidadã. Eu te espero. Até lá.